Capitão América, a verdade, tá agora aqui no Enamoro ou Amizade. Fala galerinha, eu sou André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje para dizer se é namoro ou amizade com quem? Capitão América, a verdade, esse lançamento, esse quadrinho novo, que tá chegando agora meio atrasado, porque isso aqui saiu muito tempo atrás, mas tá chegando agora. Então vamos ver se vale a pena mesmo levar para casa, apresentar para a família e etc. Este grande lançamento. Mas primeiro, se você não é inscrito, te inscreve aqui no Gibizinho, que é muito legalzinho e tudo maisinho. Então vamos falar sobre Capitão América, a verdade, começando com a sinopse. Pela primeira vez no Brasil, a polêmica e a épica história que reexamina a criação do soro de super soldado. O enredo tem início em 1942 e acompanha um regimento de soldados negros forçados a servir de cobaias do programa que desenvolveria a fórmula que transformou Steve Rogers. Qual o sacrifício desses homens e o que ele significa hoje para o herói? Então esse quadrinho está chegando pela Panini, ele engloba as edições Captain America Truth, Red, White and Black 1-7, escrito por Robert Morales com arte de Kyle Becker, tem 168 páginas em capa dura por R$ 62,90. Isso aqui saiu originalmente em janeiro a julho de 2003, então faz tempo que esse quadrinho foi lançado e ele não tinha saído ainda aqui no Brasil. E tá saindo agora, que tem um pouco a ver aí com a série do Capitão América e, né, claro, do Falcão com o Soldado Invernal. Então aqui nós temos essa história que conta os primórdios das pesquisas do soro de super soldado. Como vocês sabem, o Steve Rogers se transformou no Capitão América graças a esse soro, e esse soro foi desenvolvido, então, por alguns cientistas que, antes de utilizarem no Steve Rogers, utilizaram neste pelotão de soldados negros. Então nós temos diversos personagens aí dentro, vai contar um pouquinho a história de cada um deles, como é que eles foram parar lá no exército. É bem importante aqui falar que esse quadrinho trata muito sobre o posicionamento do exército dos Estados Unidos em relação aos negros. Lá, o que acontece é que os negros eles são usados pelo exército, dá para dizer assim, porque eles sempre são pelotão de frente na guerra, tem muita gente que vai lá forçado, tem aqui alguns deles, e até mostra aqui dentro do quadrinho, que são julgados, eles têm algum problema ali, enfim, alguma coisa que eles foram condenados pela justiça e na época aí eles tinham a opção de ser voluntários no exército ou ir para cadeia. Então a maioria ia para o exército meio que forçado e daí acabava aí tendo que ir para a guerra. Então nós temos diversos personagens aí, diversos soldados que são um pelotão específico aí só com soldados negros, que todos foram cobaias, então, nesse soro de super soldado. Alguns não lidaram muito bem, no sentido de a fisiologia deles não aguentou legal o soro, tiveram algumas deformidades, e daí nós temos o Isaiah Bradley, que é o principal, que é aquele que se tornou o primeiro Capitão América mesmo, que ele foi o que deu mais certo, vamos dizer assim, né? Os outros, então, por algum motivo ou outro, acabam saindo ali da história. É uma história um tanto quanto polêmica, porque realmente cutuca na ferida de que os soldados negros eles são usados pelo exército americano de uma forma meio escrota. Então nós vemos que eles são os primeiros a utilizarem o soro, que na verdade não se tinha muita certeza sobre como funcionariam e eles não queriam então testar com pessoas brancas. Então eles realmente pegaram negros de propósito, porque racismo, né? É o nome disso. E tem muito dessa base aí do racismo sendo explicada na história. É uma história bem pesada em quantos momentos. Tá? E nós vamos vendo, então, boa parte dessa história mostra o desenvolvimento, então, dessas pessoas aí, desses soldados, antes de ir para o exército, eles no exército e eles sendo cobaias. E daí até que chega o momento que o Isaiah Bradley se torna um Capitão América, que até na época mostra que existia o quadrinho do Capitão América, eles liam isso, só eles não conheciam esse tal do Steve Rogers. E que daí a gente sabe depois que o Steve Rogers nasceu depois desses soldados negros. Então eles fizeram esses testes com eles e fizeram alguns ajustes aí
e injetaram no Steve Rogers. E daí depois dá toda aquela treta lá que mataram cientistas, isso tudo é abordado aqui no quadrinho. Então a gente vê uma parte meio obscura dessa Operação Renascimento aí, que foi da onde que saiu o Soro de Super Soldado, e daí a gente fica de cara porque os Estados Unidos não são bonzinhos, eles não fizeram assim um negócio, legal, alto astral, vamos lá, Steve Rogers, felicidade e foguete. Não, eles foram bem cuzão. Tem pessoas envolvidas por trás do Soro de Super Soldado que são pessoas racistas de diversas formas, então vocês vão perceber isso se vocês forem ler a história. É uma história bem pesada quanto a isso. O roteiro é bem escrito, bem amarradinho, cutuca bastante na ferida de uma forma bem pesada e é bem interessante, é legal isso. A arte, ela é um pouco diferente, tá? É o Kyle Becker, não, espero que seja assim que fale o nome dele. Ele tem uma arte mais cartunesca. Então, em alguns momentos, tem alguns personagens que eles estão mais engraçados, vamos dizer assim. Não é um negócio muito sério, apesar do tom, né, do roteiro ser bem pesado. A arte eu vou até mostrar aí pra vocês, como vocês podem ver, ela é uma arte mais estilizada, não é tão realista assim, e talvez algumas pessoas vão dizer que não é uma arte boa, mas enfim, cara, eu acho que a arte destoa um pouco do roteiro, tá? Isso pode soar como o roteiro é bom demais pra arte, ou a arte é meio cartunesca demais para um roteiro tão sério. Enfim, talvez a arte vá ficar meio estranha para os olhos de algumas pessoas. Não vou entrar muito em spoilers aí no quadrinho, mas é bem interessante, principalmente para quem gosta do Capitão América, para saber o que tem por trás do Soro de Super Soldado, para saber que não é mil maravilhas, não é uma coisa linda, maravilhosa, não, tem muita sujeira por trás disso, e daí até no final o Steve Rogers acaba descobrindo essas histórias e vai atrás das pessoas envolvidas aí no caso, enfim, tentar fazer um reparo histórico, vamos dizer assim. Então, respondendo a pergunta se é namoro ou amizade, seu Silvio, é namoro! Eu acho que é um quadrinho bem bacana, eu acredito que para os fãs de Capitão América é um quadrinho muito bom, é um quadrinho essencial para quem gosta do Capitão, enfim, é um quadrinho bem legal. E se você viu a arte aí e não gostou tanto, achou ela meio estranha, mesmo assim, eu acredito que vale a pena pegar, ler esse quadrinho, seja da forma que for, porque é um quadrinho muito bom, principalmente em matéria de roteiro. O roteiro dele é uma paulada no meio do Deus Beiço, então vale a pena ler para ter esse choque que é bem interessante, é bem importante para todo mundo. E era isso por hoje. Se você pegou o Capitão América a verdade, escreva aí o seu comentário, diga o que achou, a arte é boa, qual que é a sua opinião sobre a arte? Então diga aí pra nós. E era isso por hoje. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa um abraço pra família e até a próxima. Um forte abraço e